Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa confissão de fé congregacional. Estamos fazendo um comentário sobre essa confissão de uma forma reflexiva e estaremos falando sobre o segundo artigo que diz assim: sob o nome de Sagrada Escritura, ou a Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e Novo Testamento, os quais são. E aí ele vai mencionar cada um dos livros, dos 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. E conclui dizendo: todos estes foram dados pela inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Para falar um pouco sobre esses artigos, gostaria de ler também dois textos da Palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E também, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, fazendo um breve comentário sobre esse artigo de fé congregacional, nós podemos perceber a preocupação que os nossos teólogos tiveram em mencionar os livros que são reconhecidos como livros sagrados. A questão é, como é que esses livros foram reconhecidos como sagrados? Primeiro, a gente sabe que o critério que a igreja utilizou para saber se esses livros eram sagrados, se eram considerados santos, era, primeiro, se era escrito por um profeta, ou, segundo, se era escrito por um apóstolo. Se fosse escrito por um profeta ou por um apóstolo, automaticamente era considerado como um livro sagrado. Também, se esse livro foi escrito por alguém próximo a um apóstolo ou alguém ao profeta. Outro critério que foi utilizado é se esse livro era lido universalmente pelas igrejas. Então, esses 66 livros foram reconhecidos pela igreja na sua história, com alguma mudança em algum tempo, com dificuldades de aceitação de alguns livros, mas no final a igreja ela sintetizou esses livros nos 66, reconhecendo que de fato eles são canônicos, são inspirados por Deus. Além desses livros, nós temos os livros chamados apócrifos, mas eles nunca foram reconhecidos totalmente pela igreja. E 66 sempre foram reconhecidos. E nós vamos ver também que nesse artigo se preocupa em dizer que a Bíblia foi escrita pela vontade de Deus. Não foi uma produção simplesmente humana. Embora a Bíblia seja humana, porque foi escrita pelos homens, mas antes de mais nada foi escrita pelos homens aos quais Deus se revelou. Ela teve uma determinação de Deus, um mandamento de Deus, para que os homens escrevessem a palavra. Nós temos, inclusive, algumas palavras na Bíblia que foram literalmente ditadas. É claro que nem todas elas são ditadas e não vamos fazer qualquer comentário aqui sobre esse artigo em relação a isso. No entanto, queremos chamar a atenção de que cada livro que está ali está pela vontade de Deus. O próprio Senhor que inspirou seus profetas e seus apóstolos para que nós tivéssemos hoje as Sagradas Escrituras. Foi dada pela vontade de Deus e não do homem. O que a gente também entende por tudo que nós vimos até agora é que nós não podemos interpretar de qualquer forma esse livro ou do nosso jeito. O próprio texto de Pedro que lemos diz que não é de particular interpretação. Então, uma escritura, para ser entendida, tem que ser lida dentro do seu contexto, tanto o seu contexto mais próximo como o seu contexto mais geral, mas comparando escritura com escritura, né, usando as regras hermenêuticas, é possível então entender a Bíblia, acima de tudo, pedindo a direção e a orientação do Espírito Santo, por ser o próprio Espírito o autor das Sagradas Escrituras. Então devemos ser zelosos no estudo, pedindo ao Espírito Santo que sempre nos ilumine quando nós formos ler a Palavra de Deus. Não deixemos ou não devemos tirar e nem acrescentar qualquer coisa às Sagradas Escrituras. Como foi uma revelação de Deus, nós podemos inventar.
aquilo que Deus não revelou. E também nós não podemos tirar aquilo que Deus deixou para nós. E, por fim, essa palavra, ela é útil. O texto de Timóteo diz que, ou melhor, o texto a Timóteo, que foi Paulo que escreveu, diz que toda a Escritura é inspirada e é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que amar a palavra de Deus, você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que estudar a palavra de Deus. E por meio dela que Deus fala no nosso coração, por meio dela que Deus alimenta a nossa alma, e por isso ela é tão necessária como uma profecia maior para as nossas vidas, porque, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Então não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Hoje mesmo, procure ao Senhor por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.